Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, com muita alegria, chegamos ao teu lar para te transmitir uma porção da Palavra de Deus. Está aqui do meu lado o servo de Deus que muito nos alegra com a presença no programa, o Sérgio. Prazer, irmão. Prazer é nosso, Samuel, mais uma vez estar com vocês aqui na programação do Viver é Cristo. Sérgio, o que Deus tem colocado no coração do irmão? Que texto, mais ou menos, o que o irmão vai transmitir hoje para os nossos telespectadores? Eu gostaria de hoje compartilhar com todos um pouquinho de algumas instruções sobre os nossos deveres como cidadão e também o nosso dever com que nós temos com referência ao que nós pensamos e o que nós achamos, da situação desse país e qual é o nosso dever diante de todas as situações que nós vivemos nos nossos dias. Então fica conosco, pega a sua Bíblia e fica conosco para ouvir o que Deus tem para falar com você agora, no programa O Viver é Cristo. Olá a todos os nossos amigos telespectadores que nos assistem. Nós queremos, nessa oportunidade, meditar um pouquinho na Palavra de Deus, no que ela nos diz como instrução, como bússola para os nossos caminhos. O texto que eu gostaria de compartilhar junto com todos que estão nos assistindo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2. Paulo aqui escrevendo a carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele traz algumas instruções para o seu filho. E também eu gostaria dessas mesmas palavras que foram referidas ali a Timóteo, trazer para os nossos dias ensinos básicos para as nossas vidas, sobre os nossos deveres, as nossas instruções que ele nos dá como cidadãos nos dias de hoje. E o texto que nós queremos compartilhar é esse. E eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos para que o nosso entendimento possa se abranger mais e nós possamos meditar em alguns instantes nesta palavra vinda dos céus. E diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vidas tranquilas e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa é a leitura que nós gostaríamos de compartilhar com todos que estão nos assistindo nesse momento. E é interessante nós pensarmos um pouco que aqui Paulo está se referindo a Timóteo, dando a ele instrução para que ele se firme na palavra de Deus, para que a sua fé cada dia mais se firme e ele tenha uma posição firmada na palavra de Deus, mas também que ele transmita isso à igreja. Mas o interessante de tudo isso, parece que essas palavras vêm ao nosso encontro nos nossos dias. Tantos anos se passaram e esta palavra, como mesmo Paulo nos diz, ela é viva e eficaz. Ela é uma palavra fiel, ele usa muito esse termo nas cartas paulinas, que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E é interessante nós pensarmos um pouco nessas obrigações e nessa instrução que ele está nos passando aqui. É interessante nós pensarmos um pouco e voltarmos um pouco o tempo e lembrarmos que o Brasil, não há muito tempo atrás, ele ganhou a sua liberdade do domínio de Portugal. E então, em 1822, ele ganhou essa liberdade e desde então ele se tornou uma grande nação. Quando nós procuramos saber em que posição territorial o Brasil se encontra, ele é a quinta maior nação em território diante de todo este mundo. Então ele se tornou e é, diante de todas as nações, uma grande nação. E nós fazemos parte desta grande nação. Eu me orgulho de ser brasileiro. Mesmo muitas vezes nós passando por algumas dificuldades, alguns contratempos, muitas vezes insegurança, mas eu me orgulho de ser brasileiro e penso que você também se orgulha de ser brasileiro. Mas aqui o apóstolo nos quer trazer à memória algumas coisas que nós devemos fazer. E ele começa nos trazendo a seguinte meditação para nós. Antes de tudo, que todas as coisas possam ficar para depois. Ele exorta que nós usemos a prática. Eu gosto de pensar use a prática. É algo contínuo. É algo que nós devemos dar continuidade. É algo que nós devemos estar fazendo a todo momento. Eu gosto de pensar que perto de casa ali tem uma pista de caminhada. E tem algumas senhoras que tornaram nossas amigas. É interessante que todos os dias, se você quer encontrar com elas, você vai nessa pista de caminhada. Elas não falham nenhum dia. O que eu quero dizer com isso? Elas estão usando a prática do esporte. Sabe, elas estão fazendo isso continuamente. Elas fazem isso sempre. Isso se tornou nas suas vidas algo notório. Algo que ocupa uma posição de, em primeiro lugar eu quero fazer isso, depois eu quero continuar o meu dia. E sabe, Paulo está fazendo a mesma analogia para nós aqui. Use a prática de súplicas. Use a prática de orações. Use a prática de intercessões. Use a prática de ação de graça. Sabe quando nós misturamos essas quatro indicações, nós podemos fazer até uma salada de fruta. Sabe, porque nós não vemos tanta diferença nessas palavras que Paulo coloca aqui. Mas é interessante nós meditarmos um pouquinho, primeiramente, em súplicas. E quando nós meditamos na súplica, é algo que nós pedimos com cremência. Sabe, suplicar, buscar, pedir com clemência, com fé. Interessante é que a outra palavrinha que ele usa, ele fala assim, use continuamente de orações.
É interessante que a oração fala de intimidade. Nós não conseguiríamos nunca obter intimidade com alguém se nós não falarmos com ele diariamente. Eu gosto de muitas vezes lembrar do exemplo da intimidade que tenho eu com o meu pai. Todos os dias a gente procura conversar. E a gente conversa através de palavras. E Paulo está aqui falando assim, olha, use, Sérgio, a prática de orações para falar com Deus. Sabe, através de palavras. Neste programa a gente tem um número de WhatsApp. E a gente tem notado que tem chegado muitos e muitos pedidos de orações em favor de família, em favor de enfermidade, em favor de tantas coisas. Mas sabe, o que eu gostaria de transmitir essa noite é que todos nós podemos pedir. E é isso que Paulo está querendo nos dizer, que você também pode pedir a Deus. Você também tem o livre acesso de pedir a Deus. Muitas vezes eu fico pensando que as pessoas parecem que gostam de pedir que outras pessoas peçam aquilo que você deseja. Mas sabe, você através de palavras também pode pedir. Intercessões. Pedir ou solicitar algo em favor de outros. Nós fazemos isso. Nós intercedemos a Deus em favor de alguém que precisa ser curado, alguém que muitas vezes não tem condição de pedir, está acamado, está desanimado. Ele fala também para nós usarmos de ações de graça. E olha que muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes depois que nós alcançamos alguma bênção do Senhor, nós até esquecemos de pedir para agradecer. Quanto mais, muitas vezes, nós mesmos chegarmos diante de Deus e agradecer por aquele favor, por aquela bênção que você alcançou. Mas, nesta salada de fruta, podemos dizer, ele fala, usem continuamente de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos homens. Não há nada de errado em você buscar e pedir para que os irmãos orem em seu favor, orem em sua família. É a nossa obrigação em fazer isso, porque nós amamos vocês e nós estamos aqui para isso, para compartilharmos da palavra de Deus e das intercessões e das petições e das orações e das súplicas. Mas olha o que Paulo está querendo deixar aqui. Façam isso vocês também em favor de todos os homens. Nós somos brasileiros e nós devemos interceder a Deus, primeiramente, em favor dos nossos vizinhos, em favor dos nossos parentes, em favor de todos os homens. Está generalizando aqui a todas as pessoas, em favor dos reis. Olha, o que eu tenho ouvido nesses últimos dias, muitas vezes são críticas e mais críticas, em favor dos nossos governantes, em favor do nosso presidente. E o nosso dever, a nossa obrigação e a instrução que Paulo nos dá é que nós oremos em favor dos que são revestidos de autoridade, dos reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Sabe, algo interessante é que muitas vezes nós gostaríamos que o rei, o presidente, aqueles que estão revestidos de toda autoridade possam dar soluções para o nosso Brasil. Mas sabe que Paulo quer nos trazer à memória aqui? É que eles também são homens. E eles, como homens, são pecadores. Eles, como homens, são limitados. E a palavra nos instrui que nós não devemos confiar em carros, e nem homens, e nem reis, mas devemos confiar em Deus. E é interessante que muitas vezes, quando nós pensamos que
os governantes vão dar soluções para os problemas desta nação, nós estamos muito enganados. Nós estamos totalmente enganados. Somente Deus pode ajudar essa nação. Mas para que Deus possa ajudar essa nação, o que o apóstolo Paulo aqui, sendo usado pelo Espírito Santo, sendo usado por Deus, quer nos dizer: recorram a Deus. Busquem a Deus, povo brasileiro. Façam as suas petições, façam as suas súplicas, façam as suas intercessões, as suas orações. Renda ações de graça por aquilo que vocês já têm. Mas busquem a Deus. Não busquem muitas vezes colocar a sua confiança nos reis, nos presidentes, nos senadores, nos deputados, nos vereadores, nos prefeitos, mas busquem a Deus. Agora é interessante nós notarmos que no versículo 3, se nós fizermos isso, ele está dizendo aqui: isto é bom e aceitável diante de Deus. Isto é agradável diante de Deus, que você possa desenvolver na sua vida a prática de orações, de súplica, de intercessões e ação de graça. O versículo 3 nos diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Agora eu gosto muito do versículo 4 desse capítulo 2 de 1 Timóteo. Demonstra o desejo de Deus para com os homens, o qual deseja que todos os homens, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Salvos de quê? Da perdição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim: do Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. E este único mediador é a pessoa de Jesus Cristo, o qual a si mesmo se entregou em resgate por todos nós. É interessante nós adentrarmos a essas verdades, pensarmos, meditarmos nessas verdades. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode. Só Ele é o Criador de todas as coisas. Somente Deus tem em sua mão o poder de fazer todas as coisas, de criar todas as coisas. E Ele não deseja que você busque outra fonte de petição ou de bênção, se não for através da pessoa dele. Deus é Deus. E nós somos pecadores. E a palavra nos diz assim: porquanto há um só Deus. E é interessante que Deus, ele se move, ele pensa, ele tem poder, ele sabe todas as coisas. Este é o Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Para que as suas orações possam valer, para que as suas petições, as suas súplicas possam ser ouvidas, há necessidade de um intermediário, de um advogado, como diz a palavra de Deus. Aqui ela se coloca a pessoa do Senhor Jesus como mediador. E o mediador entre nós e Deus é Cristo Jesus, aquele que se deu por cada um de nós. E através da pessoa do Senhor Jesus, nós seremos ouvidos por Deus. Através da pessoa do Senhor Jesus, você vai receber certamente a bênção que você necessita. Mas se você suplicar, através de orações, intercessões e de ações de graças. Que nesta oportunidade em que nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus, você não possa ter dúvida que nós, como cidadãos brasileiros, nós temos obrigações em estar muitas vezes escolhendo um novo governo. Mas também nós temos obrigação de não criticarmos o governo,
criticarmos a autoridade, mas temos obrigações, através da palavra de Deus, que nos instrui para que nós oremos em favor, para que tenhamos vidas mansas, vidas tranquilas, para que o governo que possa vir sobre nós nessa nação não seja um governo que reprima o povo, que judie do povo, que escravize o povo, mas que esse governo possa ser temente a Deus e que possa trazer a toda esta nação alegria, paz e tranquilidade. Mas os governos não podem trazer solução se não for através da pessoa de Deus. Que Deus seja louvado, que a pessoa do Senhor Jesus Cristo nessa noite seja considerada por você como seu único e suficiente mediador entre Deus e você. Que Ele possa ser na sua vida o seu intercessor, o seu intermediário entre Deus e você. Mas que Ele mais do que isso, que possa o Senhor Jesus ser mais do que isso, que Ele possa ser o seu Salvador. Que assim seja. Amém. Conselho de Deus. O conselho de Deus que nós gostaríamos de compartilhar nesse momento se encontra em Mateus capítulo 5 e versículo 16. 5 e 16 de Mateus, assim diz a palavra de Deus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Assim brilhe a vossa luz. Eu não sei como a sua luz tem refletido nesses dias, mas a palavra nos instrui que nós somos comparados a uma luz, e uma luz ela foi criada para brilhar. E se nós somos comparados a uma luz, o nosso dever é brilhar. Brilhar com o nosso testemunho, brilhar com o nosso falar, brilhar
nos nossos procedimentos com as outras pessoas, que possamos brilhar amando mais e mais uns aos outros, se doando uns pelos outros. Mas é interessante que este brilho não é para ser refletido em nós, para a honra e glória do nosso ser, mas que as nossas obras possam brilhar para que a glória de Deus possa ser refletida, para que a glória de Deus possa ser reconhecida, para que a glória de Deus possa ser reconhecida pelos homens, que a luz maior que é Deus possa refletir em nós como um espelho, para que nós possamos refletir essa luz maravilhosa que é Deus, para que nós possamos refletir para as outras pessoas. Em nós mesmos não temos forças de brilhar, mas se nós pudermos refletir a luz que é a pessoa do Senhor Jesus, nós certamente estaremos honrando, louvando, adorando e bendizendo esse Senhor Jesus, que é a nossa luz. Assim ele diz: eu sou a luz do mundo. São palavras do próprio Senhor Jesus. Que nós possamos refletir um pouco dessa luz que é a pessoa do Senhor Jesus, amando mais e mais uns aos outros, colaborando mais e mais com os outros, perdoando mais e mais uns aos outros, para que nós possamos, de fato, ser reconhecidos nesse mundo como pessoas do bem, que refletem a luz do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao finalzinho do programa Ao Viver é Cristo. E eu quero agradecer por ter você na nossa sintonia aqui na TV Ativa, na nossa audiência do programa Ao Viver é Cristo. E dizer para você que você pode entrar em contato conosco, passando o seu nome, passando o seu pedido de oração, nos visitando na igreja. 998-08-1313 é o nosso zap. O endereço da igreja passa aqui na tela e você pode comparecer às reuniões, será muito bem-vindo. Sérgio vai estar intercedendo a Deus agora a teu favor, né, Sérgio? A favor dos nossos telespectadores. Vamos sim, vamos orar, interceder a Deus em favor de cada um e também que a palavra de Deus possa ser ouvida, né, e obedecida. Vamos orar? Amém. Santo Deus e amado Pai, queremos dizer a Ti que de fato há somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens. E queremos agradecer porque essas verdades, elas se encontram escritas na Tua palavra. E esta palavra que nos transmite liberdade, nos transmite luz para as nossas vidas e nos transmite salvação através da pessoa do Senhor Jesus. Nesse momento queremos estar usando as súplicas e as intercessões para interceder, Senhor, em favor daqueles que estão nos assistindo. Ó Santíssimo Deus, que o Senhor possa usar de misericórdia, de paciência com todos, que possa estar, ó Deus, ajudando a cada um em suas necessidades. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas podem estar passando por alguma dificuldade, desânimo, enfermidade, muitas vezes desempregos. Mas, ó Pai, Tu és o Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. E pedimos a Ti, reconhecendo que se há um meio, se há um canal de bênção, é somente através da Tua pessoa, Pai. E queremos depositar diante dos Teus pés, ó Deus, esses pedidos, que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está nos ouvindo, ajudando a cada um segundo as suas necessidades. Abençoa, Senhor, toda essa programação, que tudo que está sendo feito, realizado pelos Teus servos, possa, Senhor, reverter para a honra e glória do Teu nome. E nós queremos sim fazer isso para a honra e glória do Teu nome. Esta é a nossa petição, pois fazemos confiados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.